Muito bem, mais um vídeo maravilhoso para o canal, beleza pessoal, tudo bem? Já falamos de política, já falamos de religião, agora vamos falar da paixão nacional que é o rugby! Não, nada a ver, irmão. Não é rugby não, vamos falar sobre futebol. E hoje pessoal, é o seguinte, sempre teve aquela ladainha, aquela conversa de boteco, conversa de amigo. Ah, meu time é melhor do que o teu. Ah, meu time é gigante, o meu é grande. Não, seu time é pequeno, seu time é médio. Você não sabe de nada, eu que sei de tudo. Então sempre houve essa discussão entre todos os brasileiros, né? Nós sabemos que no nosso país existe muitos times fortes, muitos times grandes, que em algum momento ou outro já foram campeões ou tem torcida, né? Então muitas pessoas se agarram muito, falando, não, meu time é grande porque a torcida é muito grande. Ah, não, meu time é grande porque tem muitos títulos. Meu time é grande porque na época dos pontos corridos é o melhor time que mais pontuou ou que não caiu na era dos pontos corridos. Ah, porque a camisa é bonita. Ah, porque tem história na seleção. Ah, porque o primeiro estádio da seleção foi do meu time. Ah, porque na primeira Copa do Mundo o meu time foi o que tinha mais jogadores. Enfim, todo mundo fala algum motivo para falar que o time dele é gigante, o time grande. Não é verdade? Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar, falei, como que eu vou calcular se um time realmente é grande, se é gigante? Como que nós podemos fazer isso? Então eu tive a ideia. Eu peguei justamente a torcida, né, e dei uma pontuação para a torcida de 1 a 20. O time que tinha a maior torcida ganhava 20 e o time que tinha a 20ª torcida ganhava 1. E ia nessa sequência, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, enfim. Aí eu peguei também em relação a títulos, né? Os times, todo time praticamente tem um título. Boa parte tem título regional. O título regional eu descartei. Só considerei títulos nacionais e internacionais, tá bom? Ou seja, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana e Mundial. Só que tem uma coisa, eu peguei os títulos que eram reconhecidos pela CBF, ou seja, 87 Sport Flamengo é do esporte pela CBF, não estou falando que é o que eu acho. Os títulos pela Conmebol e títulos atuais, no caso só a Libertadores e Sul-Americana. Outros títulos que houveram sul-americanos eu não coloquei, só coloquei esses dois. E a FIFA só reconhece os mundiais a partir de 2000 em diante. Então todo time que ganhou o Mundial de 99 para trás não foi considerado. Só peguei os dados oficiais, tá bom? Outro dado também que eu peguei em relação à torcida foi justamente o da pluriconsultoria, né? Foi aí que eu vi que realmente tinha uma quantidade bem significativa de times, né? Ia do 1 a 24, vou colocar aqui na tela novamente. Em relação à pontuação, como que eu fiz em relação à pontuação? Copa do Brasil eu considerei 1 ponto. Campeonato Brasileiro eu considerei 2 pontos, porque o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Ou seja, se um time tem 10 brasileiros que nem o Palmeiras, ele ficou com 20 pontos, ok? Se o time tem 5 Copa do Brasil, que nem o Cruzeiro, ficou com 5 pontos. Porque eu entendo que o brasileiro é um campeonato mais forte que a Copa do Brasil. Libertadores, 3 pontos também, tá bom? Ou seja, se o time ganhou uma Libertadores, ele tem 3 pontos. Ah, se ganhou o Sul-Americana, se ele ganhou uma Sul-Americana, ele tem 2 pontos também. Eu coloquei mais ou menos no tamanho do brasileiro. Sei que o brasileiro ainda assim é mais difícil que a Copa Sul-Americana, mas para ficar mais ou menos perto ali da Libertadores. E o Mundial, quem ganhou o Mundial, times brasileiros ganharam o Mundial a partir de 2000, ganharam 5 pontos, tá bom? Outra avaliação que eu fiz também foi em relação aos pontos corridos. No Brasil começou os pontos corridos em 2003. Então o que eu fiz? Eu peguei justamente, né, desde 2003, todos os dados, todos os pontos de todos os times que participaram do Brasileirão e fiz uma pontuação. O time que mais pontuou também ganhou 20 pontos e o 20º que mais pontuou ganhou 1 ponto, né? Então vocês entenderam que nessa lista aí vai ficar, o segundo ganhou 19, o terceiro ganhou 18, enfim. Mas também existem muitos times nesse período dos pontos corridos, que é a atualidade, disputaram a primeira divisão, disputaram a Série B 1, 2, 3, 4, enfim, até 10, 15 vezes. Então, cada vez que um time não disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, ele perde 1 ponto. Por exemplo, o Cruzeiro está 2 anos sem disputar a primeira divisão, então ele perdeu 2 pontos, tá bom? Ainda em relação
a pontuação, eu só peguei a pontuação da Série A. Então, a pontuação que os times tiveram na Série B não estão válidas, só a da Série A que estão válidas, tá bom? Então, depois de ter toda a pontuação de todos os times, eu fiz uma pequena separação. Do 11º ao 15º vão ser os clubes considerados medianos. Do 6º ao 10º, os clubes considerados grandes. E do 1º ao 5º, os realmente gigantes. Então eu espero encerrar esse problema daqui para frente, entendeu? Então veja aí se teu time é gigante, se teu time é grande, se teu time é mediano. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais para passar realmente, fazer o nosso ranking e colocar algumas observações em relação a isso, tá? Mas vou fazer um outro vídeo depois, eu creio que vai vir semana que vem, que vai explicar certinho. Vou mostrar o ranking que eu fiz em relação a pontos corridos, o ranking que eu fiz em relação a títulos, o ranking que eu fiz em relação a torcidas e enfim, né? Então vou explicar melhor, vai ser um pouco mais detalhado. Mas eu peço que vocês acompanhem até o fim e digam lá se vocês gostaram da avaliação, não gostaram, o que vocês sugerem, tá bom? Me ajudem nessa empreitada nova aí, valeu? Abrindo os times medianos em 15º lugar, o Bahia. Bora Bahia! Olha que musiquinha do Bahia, o hino do Bahia. Que maravilha! O Bahia com um gigante regional, né, um gigante estadual também, porém, quando a gente coloca ele no cenário nacional, é um time mediano, né? Então ele teve 2 pontos em relação à sua campanha nos pontos corridos, teve 8 pontos em relação à torcida. A torcida do Bahia é uma torcida bem grande, né? Talvez seja uma das maiores do Nordeste, se não for a maior do Nordeste. Relacionado a títulos, tem 4 pontos, porém o Bahia perdeu 9 pontos. Por que perdeu 9 pontos? Porque teve 9 campeonatos da Série A durante os pontos corridos que ele não participou, né? E ficou entre segunda e terceira divisão, então perdeu muito por isso. Então ele teve ao todo 5 pontos, tá bom? Então Bahia ficou em 15º. Em 14º lugar ficou quem? Isso mesmo, Sport Recife, na verdade. O pessoal de outras regiões fala esporte, mas eles falam esporte, né? O Sport Recife teve 6 pontos, né? Que ele teve 4 pontos nos pontos corridos, teve mais 7 pontos de torcida, né? Ficando atrás, inclusive, do Bahia. Teve 3 pontos relacionados a títulos, porém perdeu 8 pontos relacionados a 8 campeonatos brasileiros da Série A que não disputou. Então, novamente, Sport ficou com 6 pontos, ficou bem pertinho ali do Bahia, tá? E agora, 13º colocado, quem é? Isso mesmo, Botafogo, que tem um dos hinos mais bonitos, né? Mais chicletes do Brasil. Botafogo é considerado praticamente um gigante no Rio de Janeiro, né? Talvez a 4ª maior torcida, o 4º maior time, né? Porém, nacionalmente, o Botafogo não é tão assim gigante. É um time, pelos meus cálculos aqui, mediano, né? O Botafogo teve 19 pontos. Lembrem que o Sport teve só 6, né? Então o Botafogo tem uma quantidade de pontos a mais que o Sport. Então teve 19 pontos o Botafogo, está em 13º, teve 9 pontos relacionados a pontos corridos, né? Teve 9 pontos da torcida, teve 4 pontos relacionados a títulos e perdeu 3 pontos, porque foram 3 campeonatos brasileiros em que ele não disputou nesse período dos pontos corridos. Lembrando que o Botafogo foi campeão agora da 2ª divisão, então ano que vem já estará novamente disputando a Série A. No entanto, o Botafogo hoje, nacionalmente, é um time mediano, tá bom? 12º lugar, os times que estão mais crescendo nos últimos anos, né, nas últimas décadas, que é o Atlético Paranaense. Isso mesmo, 12º mediano, o mediano Atlético Paranaense, que tem 10 pontos, né, relacionados aos pontos corridos, tem 5 pontos relacionados à sua torcida, 7 pontos relacionados a títulos, tem e menos 1 ponto com apenas um ano que não disputou a Série A do Campeonato Brasileiro.
Ao todo, o Atlético Paranaense tem 21 pontos. Lembrando que o Atlético Paranaense acabou de ser campeão da Sul-Americana, né? Então é um time que vem e finalista, inclusive, da Copa do Brasil, né? Então é um time que vem crescendo, e eu vejo o Atlético Paranaense daqui a alguns anos, com a pontuação que ele está tendo ano após ano, entre os primeiros. O 11º colocado e o 10º colocado, eles tiveram pontuações bem parecidas, né? No caso, o 11º seria o último time considerado mediano e o 10º colocado seria o primeiro time considerado grande. Mas como eu falei no início, o critério de desempate seria quem fez mais pontos durante os pontos corridos, né? Seria uma questão mais de atualidade. E o 11º colocado, inclusive, é um dos times que me motivaram a fazer essa tabela, porque por muitos anos é considerado um gigante, que é o Vasco da Gama. Isso mesmo, o Vasco da Gama, que tem um hino também muito falando do português, fala muito do seu futebol. Mas vamos lá. O Vasco da Gama, pessoal, é a 5ª maior torcida do Brasil. É um time gigante, tem muitos títulos, tem uma história muito bonita. Por muitos anos sempre foi o rival direto do Flamengo. Isso está se perdendo muito com os anos, né? E o Vasco da Gama está tendo campeonatos muito abaixo do normal, né? Da sua história, o que o Vasco da Gama realmente merece. E algumas entrevistas mostram que a questão política está atrapalhando muito o Vasco, né? Isso é uma pena. Então, em 11º lugar, Vasco da Gama, que tem 8 pontos relacionados aos pontos corridos, tem 16 pontos relacionados à sua torcida, que é uma das maiores do Brasil, 12 pontos relacionados a títulos e perdeu 4 pontos devido a não ter disputado 4 campeonatos brasileiros da Série A. Então, encerrando a lista dos times medianos, o antigo gigante da colina agora é mediano da colina. O que é uma pena, né? É sempre bom quando existe um time forte, né? Ainda mais com a torcida do Vasco. Em 10º lugar, também abrindo o pódio dos realmente times grandes do Brasil. Lógico, isso aqui foi minha análise, pessoal. Isso aqui não significa tanto assim não, tá? Ele, que no meu coração é o melhor time do Brasil. Mas na minha planilha é o 10º, que é o... Isso mesmo, Fluminense Futebol Clube. Não é porque eu sou fluminense não, mas esse hino aqui, pessoal, tanto a parte instrumental como a parte da letra, é lindo o hino do Fluminense, né? E ele é o 10º lugar, assim como o Vasco, com 32 pontos, né? Mas o que diferencia o Vasco para o Fluminense são a questão dos pontos corridos, né? Que tá bem distante. Por exemplo, nesse período de pontos corridos, o Vasco tem 767 pontos na primeira divisão. O Fluminense tem 1055, são quase 300 pontos de distância um para o outro. E o Fluminense também é um time que tem um padrão bem acentuado nesses pontos corridos. O Fluminense é um dos 4 únicos times que sempre disputou a Série A do Brasileiro durante o período de pontos corridos. Isso mesmo, Fluminense, Flamengo, São Paulo e Santos. Aí alguns falam, mas Igor, aquela questão da Portuguesa, isso aí é uma outra história que a gente pode conversar depois. Mas Fluminense e Flamengo disputaram todas as edições. Os Fluminense e Flamengo eram os envolvidos naquela situação da Portuguesa, assim como São Paulo e Santos. Então o Fluminense tem 13 pontos relacionados aos pontos corridos, tem 10 pontos relacionados à torcida. Vale lembrar que a torcida do Fluminense é bem menor que a torcida do Vasco, por exemplo. Tem 9 pontos relacionados a títulos, que já se aproximou bastante do Vasco. Praticamente a diferença aqui é a Libertadores que o Vasco tem e o Fluminense não tem. E não perdeu nenhum ponto por ter sempre disputado a Série A. Ao todo, 32 pontos. E ainda tem uma outra questão. E o ano que vem vai ficar mais acentuada essa distância ainda. Por quê? Porque tem 2 times que caíram para a Série B, né, que é o Grêmio. Quer dizer, tem um time que caiu para a Série B, que é o Grêmio. E tem um Cruzeiro que também
caiu para a Série B, né? E os dois têm uma pontuação maior do que o Fluminense. Então o Fluminense vai passar esses dois, vai ter 2 pontos a mais. O Vasco não vai passar porque está na segunda divisão. Né? Sem contar que possivelmente pode ganhar um título ou não, mesmo não ganhando nenhum título, né? Ainda assim vai ganhar algumas pontuações aqui, no mínimo, em relação à pontuação de pontos corridos, tá bom? Então Fluminense com 32 pontos. Em nono lugar, quem? Clube Atlético Mineiro, atual campeão do Brasil, né? Tanto da Copa do Brasil como do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, ele estava atrás do Fluminense e do Vasco, se for olhar por todo o período de pontos corridos e a pontuação. Mas como esse ano, né, ele teve um desempenho muito forte, ganhou 2 títulos e ainda passou por 1 ponto na questão dos pontos corridos, né, o Fluminense, o Atlético Mineiro tem 14 pontos relacionados aos pontos corridos, tem 11 pontos relacionados à sua torcida, que é praticamente um pouco maior do que a do Fluminense, 9 pontos relacionados a títulos e menos 1 ponto relacionado ao ano que não disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Clube Atlético Mineiro tem 33 pontos. Vocês podem ver, pessoal, aqui lógico, aqui fiz a planilha, né, e fiz uma forma de avaliar esses times. Mas assim, se for considerar até o ano passado, o Vasco estava em nono, o Fluminense estava em 10º e o Atlético Mineiro em 11º. Né, hoje está um pouco diferente, o Atlético Mineiro está em nono, o Fluminense está em 10º e o Vasco em 11º. Então muitas vezes pode até parecer um pouco injusto com o Vasco, né? Mas como o Vasco não está disputando com certa frequência, a Série A ele vai ficar comediando mesmo, Fluminense e Atlético Mineiro como times grandes, tá bom? Em 8º lugar, o maior rival do Atlético Mineiro, Cruzeiro, isso mesmo o Cruzeiro estão 2 anos na segunda divisão, mas o seu passado repleto de glórias ainda o faz ser considerado como um time grande, né? E agora mais que o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, e isso ainda indica um possível crescimento, né, do Cruzeiro. Se não for um crescimento na área de futebol, pode ser um crescimento administrativo, né? O Cruzeiro tem uma distância um pouco mais acentuada. O Cruzeiro tem 44 pontos, lembrando que o Atlético tem 33 e o Fluminense 32, então ainda tem uma certa distância, mesmo disputando 2 anos a Série B. O Cruzeiro, quando caiu, que eu fiz como eu falei, eu fiz todo o levantamento de time por ano da Série B. Quando o Cruzeiro caiu, ele era o segundo time que tinha maior pontuação no Campeonato Brasileiro durante os pontos corridos, só perdia para o São Paulo, né? E ele foi caindo, hoje está em nono. Mas tem o Palmeiras logo atrás, tem o Atlético Paranaense e Botafogo está bem distante, mas o Palmeiras e o Atlético Paranaense possivelmente vão passar também o Cruzeiro em relação a pontos corridos, tá bom? Mas vamos lá, o Cruzeiro tem 12 pontos de pontos corridos, tem 14 pontos relacionados à sua torcida, que é uma torcida maior do que o Atlético Mineiro. Tem 20 pontos relacionados aos títulos, né? Cruzeiro tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Se não me engano, a Copa do Brasil é o time que mais tem títulos da Copa do Brasil. Enfim, e até então tem menos 2 pontos relacionados aos 2 anos que não disputou a Série A. Em 7º lugar, quem é? Isso mesmo, Grêmio. O Grêmio é uma das camisas mais bonitas, né, do nosso futebol. Infelizmente acabou de cair para a segunda divisão também, né? O Grêmio tem 47 pontos, tá? 47 pontos o Grêmio tem. O Grêmio tem 15 pontos relacionados a pontos corridos, 15 pontos relacionados à sua torcida, 18 pontos relacionados a título e menos 1 ponto relacionado ao ano que não disputou a Série A. Lembrando que como caiu, o ano que vem vai perder pelo menos 1 pontinho relacionado ao rebaixamento. Mas ainda assim o Grêmio está em 7º lugar e é um grande time do Brasil com 47 pontos. Em 6º lugar, o rival do Grêmio, olha só, Internacional. O Clube Internacional
tem 47 pontos também, igual ao Grêmio, estão empatados até nisso. Mas o Internacional tem uma pontuação maior do que o Grêmio. O Inter tem 1.093 pontos na era dos pontos corridos e o Grêmio 1.065. Então, esse critério de desempate também serviu aqui, em relação a Inter e Grêmio, tá? Inter com 16 pontos relacionados a pontos corridos, 13 pontos relacionados à torcida, 19 pontos relacionados a títulos e menos um ponto porque o Inter também já teve um ano que não disputou a Série A. O Inter é o time que mais tem um padrão aqui em relação aos seus títulos, né? Ele tem título brasileiro, né? Faz muito tempo que não conquista, mas tem um título brasileiro, tem título da Copa do Brasil, tem título da Libertadores e, como eu falei, e tem um título do Mundial da FIFA. Como eu falei no início, a FIFA só reconhece os mundiais de 2000 e em diante, tá? Então, o time mais padronizado. O único título que ele não conquistou ainda foi a Sul-Americana, mas tirando isso, os outros conquistou todos, tá? Internacional, fechando então aqui a lista dos times grandes brasileiros. E agora vamos ver quem são os times gigantes, né? Será que o seu time é um time gigante? Mas em quinto lugar, um dos maiores times do mundo, né? Que é o Santos. Então agora o Santos está em quinto lugar com 56 pontos. Existe uma diferença bem acentuada entre o Santos e o Internacional aqui, tá? O Santos tem 18 pontos relacionados a pontos corridos. O Santos é o terceiro time, né, que mais pontuou na era dos pontos corridos. Pode parecer que não, mas o Santos pontuou muito, né, nesse período. Mas ainda no início do Campeonato Brasileiro, dos pontos corridos, pontuou bastante. 18 pontos dos pontos corridos. Tem 12 pontos da sua torcida. O pessoal brinca muito, fala que a torcida do Santos é uma torcida muito velha, né? Então, possivelmente daqui a alguns anos essa questão dos pontos da torcida vai diminuir um pouquinho. 26 pontos relacionados a títulos. E o Santos sempre disputou o Campeonato Brasileiro da Série A dos pontos corridos. Então não perdeu ponto aqui, tá? Então Santos, um time gigante, isso aí todo mundo já sabe. Mas aqui a planilha fez questão de deixar bem claro isso, tá bom? Quarto lugar, quem é? Ele mesmo, Palmeiras. Isso mesmo, Palmeiras é o quarto colocado na nossa lista dos clubes gigantes. Isso mesmo, atual bicampeão da Libertadores. Olha só que bacana. O Palmeiras, pelo que eu vi aqui, ele só não deu muito destaque em relação aos pontos corridos, né? É o 10º time em relação aos pontos corridos. Então, por mais que ele é bicampeão nesse período aqui, não foi um time que teve muita pontuação, né? Inclusive Cruzeiro, Fluminense, Atlético, Grêmio tiveram bem mais pontos do que o Palmeiras na era dos pontos corridos. E isso que o faz ficar um pouco atrás dos 3 primeiros colocados. Então o Palmeiras tem 11 pontos relacionados a pontos corridos, tem 17 pontos relacionados à sua torcida, que é uma das maiores do Brasil, então uma torcida muito grande também, o que o faz ser um time gigante mesmo. Tem 33 pontos relacionados a títulos. Ah, mas tem um monte de pontos do Palmeiras que foi de fato. Beleza, a CBF reconhece que é um título brasileiro, ok, né? Não tem o que reclamar aqui, tá? Então o Palmeiras ganhou bastante títulos brasileiros, tem bastante títulos da Copa do Brasil, tem títulos de Libertadores, agora tem 2 seguidas Libertadores, então isso o leva a outro patamar. Lógico, não ganhou um Mundial ainda, mas daqui a alguns anos, se for seguindo essa lógica, vai ganhar, tá bom? Porém, ele perde 2 pontos em relação a 2 anos que não disputou a Série A. Isso também fez não ter uma pontuação tão grande da Série A aqui, tá bom? Então o Palmeiras com 59 pontos é o quarto lugar e um time realmente gigante. Em terceiro lugar, a maior torcida do Brasil, não vou falar que é mais bela porque a mais bela é a do Fluminense, mas a maior torcida do Brasil, que é o Flamengo. Lógico, o Flamengo é um clube gigante mesmo, né? Por mais que sejamos rivais, mas assim, o Flamengo é um time gigante, né? A maior torcida do Brasil,
né? E hoje é o segundo time com maior pontuação nos pontos corridos, perdendo apenas para o São Paulo. Então o Flamengo abre a lista dos 3 maiores times brasileiros, né? E também terceiro maior gigante nacional. Tem 19 pontos relacionados aos pontos corridos, tem 20 pontos relacionados à sua torcida, tem 23 pontos relacionados a títulos. Como eu falei, só é reconhecido o que a CBF reconheceu. Então, o de 87 pela CBF é reconhecidamente do esporte, né? Então, não entra aqui nessa questão do Flamengo, não tem esse ponto aqui do Campeonato Brasileiro, que foi praticamente a diferença entre ele e o segundo lugar, né? Então, o Flamengo, como foi falado também, ele sempre disputou na era dos pontos corridos da primeira divisão, né? Também tem aquele problema da Portuguesa, mas disputou no outro ano, tá? Então, outro vídeo a gente fala sobre essa questão da Portuguesa. Então, não perdeu ponto nenhum em relação ao rebaixamento, tá? Ou não ter disputado a Série A. Então, o Flamengo tem 62 pontos e é o terceiro colocado em nossa lista. Tá? Flamengo 62 pontos. Em segundo lugar, quem? Isso mesmo, o Coringão, nosso amado Corinthians. Clube mais amado do Brasil, segundo mais amado do Brasil. Corinthians em segundo lugar. Mas vamos lá, o Corinthians tem um ponto a mais que o Flamengo, tá com 63 pontos. O Corinthians tem 17 pontos relacionados a pontos corridos, tem 19 pontos relacionados à sua torcida, que só perde para a do Flamengo, tem 28 pontos relacionados a títulos. Aqui inclusive tem 2 mundiais, né? Eu também não concordo com o Mundial de 2000, mas a FIFA falou que é mundial e pronto, tá lá e beleza, é pontuação para o Corinthians, tá? Tem 2 títulos mundiais, tem o título da Libertadores, tem título da Copa do Brasil, tem título brasileiro. Então, assim como o Inter, é um time que está bem estruturado em tudo, né? Só tem menos um ponto em relação ao ano que não disputou a primeira divisão. Então, o Corinthians tem 63 pontos, tá? Um a mais do que o Flamengo. E agora vamos para o campeão, né? Já falamos do quinto maior time, que é o Santos, quarto Palmeiras, terceiro Flamengo, segundo Corinthians. E quem será o maior gigante do Brasil? Quem é? É ele. Ele quem? São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo, São Paulo Futebol Clube é o maior time do Brasil, segundo os nossos critérios aqui, tanto de passado como de presente, não é verdade? Então o São Paulo tem 65 pontos, 2 pontos a mais do que o seu rival, o Corinthians. Ele tem os 20 pontos dos pontos corridos. O São Paulo é o time que mais conquistou nesse período, né, pontos no Brasil. Para vocês terem ideia, o São Paulo tem 1.217 pontos. O segundo colocado é o Flamengo, que tem 1.151, né? Então é uma distância bem considerável. 18 pontos relacionados à sua torcida, que é a terceira maior torcida do país. 27 pontos relacionados a títulos, né? Praticamente não tem a Copa do Brasil, mas tem a Sul-Americana, tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Mundial também, que também está registrado aqui, né? Que foi aquele sobre o Liverpool, se não me engano. Também disputou todos os campeonatos brasileiros da Série A. Então não perdeu ponto aqui. Então São Paulo ficou com 65 pontos, né, como sendo o maior gigante nacional, o maior time do Brasil. É um time, vocês podem ver que na era dos pontos corridos teve a maior pontuação. É um time que tem uma torcida muito grande, a terceira maior torcida do país. É um time que geralmente tem bastante títulos, tanto no passado como no presente recente, né, tirando de 2013 para cá, depois a Sul-Americana ganhou só um paulista, mas assim, quando eu falo presente, eu falo da era dos pontos corridos, né? Então São Paulo é o gigante nacional. Não sei se vocês gostaram do meu modo de avaliar, mas é um modo que eu achei interessante, né? Eu peguei as fontes oficiais da CBF, da Conmebol e da FIFA, né, para verificar a questão dos títulos. Então creio eu que é um método interessante. Caso vocês queiram que eu avalie de outra forma para verificar se isso muda ou não muda, aí coloca os mundiais desde o início, sem os que estão considerados pela FIFA.
Coloca também o título da Conmebol, que você não colocou. Beleza, coloque aí nos comentários, tá? Marque seus amigos, compartilhe para eles. Será que seu time é realmente grande? Será que teu time é gigante? Será que teu time é mediano? Como nós vimos aqui, alguns times, como o Vasco, não é gigante da colina, é mediano da colina agora, tá bom? E outros que nós já entendimos que eram gigantes, como o São Paulo, realmente hoje é o gigante nacional, tá bom? Então, muito obrigado por tudo. Compartilha, nos siga, curta o vídeo e talvez daqui a pouco eu venha com mais vídeos relacionados a futebol também, tá bom? Muito obrigado, valeu!